Leitura do livro O Céu e o Inferno, Allan Kardec. O temor da morte. Sem dúvida que muito tempo será preciso para o homem se desfazer desses preconceitos, o que não quer dizer que isso não suceda. À medida que a sua fé se for firmando, a ponto de conceber uma ideia mais sensata da vida espiritual. 9. Ademais, a crença vulgar coloca as almas em regiões apenas acessíveis ao pensamento, onde se tornam, de alguma maneira, estranhas aos vivos. A própria Igreja põe entre umas e outras uma barreira intransponível, declarando rotas todas as relações e impossível qualquer comunicação. Se as almas estão no inferno, perdida é toda a esperança de as rever, a menos que lá se vá ter também. Se estão entre os eleitos, vivem completamente absortas em contemplativa beatitude. Tudo isso interpõe entre mortos e vivos uma distância tamanha que fez supor eterna a separação. E é por isso que muitos preferem ter junto de si, embora sofrendo, os entes caros, antes que vê-los partir, ainda mesmo que para o céu. E a alma que estiver no céu será realmente feliz, vendo, por exemplo, arder eternamente seu filho, seu pai, sua mãe ou seus amigos? Razão porque os espíritas não temem a morte. 10. A doutrina espírita muda inteiramente a maneira de se encarar o futuro. A vida futura deixa de ser uma hipótese para ser realidade. O estado das almas depois da morte não é mais um sistema, porém o resultado da observação. Ergue-se o véu. O mundo espiritual aparece-nos nas plenitudes de sua realidade prática. Não foram os homens que o descobriram pelo esforço de uma concepção engenhosa. São os próprios habitantes desse mundo que nos vêm descrever a sua situação. Aí os vemos em todos os graus da escala espiritual, em todas as fases da felicidade e da desgraça, assistindo, enfim, a todas as peripécias da vida de além-túmulo. Eis aí porque os espíritas encaram a morte calmamente e se revestem de serenidade nos seus últimos momentos na terra. Já não é só a esperança, mas a certeza que os conforta. Sabem que a vida futura é a continuação da vida terrena, em melhores condições, e a aguardam com a mesma confiança com que aguardariam o despontar do sol após uma noite de tempestade. Os motivos dessa confiança decorrem, outrossim, dos fatos testemunhados e da concordância desses fatos com a lógica, com a justiça e a bondade de Deus, correspondendo às íntimas aspirações da humanidade. Para os espíritas, a alma não é uma abstração. Ela tem um corpo etéreo que a define ao pensamento, o que muito é para fixar a ideia sobre a sua individualidade, aptidões e percepções. A lembrança dos que nos são caros repousa sobre alguma coisa de real. Não se nos apresentam mais como chamas fugitivas, que nada falam ao pensamento, porém, sob uma forma concreta que antes nos mostra como seres viventes. Além disso, em vez de perdidos nas profundezas do espaço, estão ao redor de nós. O mundo corporal e o mundo espiritual
identificam-se em perpétuas relações, assistindo-se mutuamente. Não mais permissível é a dúvida acerca do futuro. Desaparece o temor da morte. Encara-se a sua aproximação a sangue frio, como quem aguarda a libertação pela porta da vida e não pela do nada.